Luísa Caires por Luísa Caires. Por Luísa Caires. Como Marília Gabriela. Quem é Luísa Caires? Para os não íntimos, eu sou uma jornalista de ciências, sou editora do Jornal da USP, né, da parte de ciências, matérias de divulgação científica, e faço divulgação científica também no meu perfil pessoal. A maioria das pessoas me conheceram na pandemia, porque por algum motivo acho que meu Twitter fez mais sucesso, que eu comecei a fazer divulgação sobre a pandemia. Mas estou aí já há um tempo na estrada. Eu vou te fazer uma pergunta, porque você falou uma coisa agora que eu nunca tinha pensado. Você falou assim, eu sou responsável pela parte de ciência do Jornal da USP. Isso. E eu só conheço a parte de ciência do Jornal da USP. Eu tô falando não, muito é sério. que assim... Tem fofoca? A gente Tem fofoca. tem cultura, tem humanidades... Então... É porque assim, tudo perpassa a ciência que você está numa universidade. Praticamente tudo, não tudo, né? Cultura não é ciência. Tem arte, por Filosofia não é ciência. Ciência Vinces, né? É o símbolo da USP lá, né? Mas assim, para dividir um pouco o que cada um faz o que, a minha parte é ajudar a divulgar as pesquisas que tenham artigo lançado, resultado. Sempre uma coisa assim com uma pegada mais do que saiu da pesquisa, né? Aí tem outro pessoal que faz repercussão do que está acontecendo lá fora, aí a gente chama de atualidades, aí tem o pessoal de cultura, de universidade, que fala da vida acadêmica. É muito louco, porque assim, como eu te sigo em todas as redes, talvez eu seja mais impactado pelo conteúdo que você produz, porque daí o algoritmo ele vai trazendo essas coisas, essa parte mais científica do Jornal da USP. Porque eu nunca tive contato com essas outras partes, interessante. Mas o Jornal da USP, ele surge como não sei se você... conhece a história, deve conhecer a história, ele surge como um documento de divulgação interna, para o público interno, para as pessoas, ele já surge com a ideia de algo que vai estar fora da USP? Olha, que eu me lembre, a versão impressa lá atrás, que começou para a comunidade, assim, a distribuição para a comunidade, era enviado no correio pelo correio para os professores. Depois ele foi ganhando um pouco mais de projeção, e nessa era agora de online é bem pensando em todo mundo, assim, que possa ter interesse, assim, né? Então... Não é feito para a USP. É claro que tem um foco, algumas coisas da USP, tipo, a gente divulga pesquisa sobre que tem a pesquisadora da USP no meio, mas é pensando que outras pessoas que não tem nada a ver com a USP podem se interessar. E dentro dessa lógica, então, você hoje é funcionária da USP, produzindo jornalismo de qualidade científica dentro da USP. É, uma das poucas ainda... É uma das poucas... porque assim, o que acontece? Já vou reclamar. O pessoal se aposenta, o pessoal pede demissão, e aí, tipo, não tem concurso, sabe? Não tem reposição desses quadros. Sim, é a mesma coisa. Bom, o professor reclama também disso, mas professor ainda, né, os alunos brigam lá. O jornalista, ninguém vai brigar por jornalista. Vocês não estão contratando jornalista, pô. Pra fazer o Jornal da USP. E a Luísa lá trabalhando 15 horas por dia. Deve ter algumas pessoas que vão até força contra, né? Ufa, jornalista. Pode crer. E o Jornal da USP fica na ECA, ou não? Não tem... Não vou dizer que não tem nada a ver, porque tem muita gente que se formou na ECA, mas assim, é separado administrativamente, é outra coisa. É um órgão... tá abaixo da reitoria, na verdade. Uma superintendência. Uma dúvida que a gente sempre tem, a gente conversou isso com o Reinaldo quando ele veio aqui, você é jornalista, formado em jornalismo. Dentro do jornalismo você tinha vários caminhos para escolher. A gente estava brincando até, falando sobre jornalismo esportivo e tal. Por que jornalismo científico sempre foi a sua ideia? Como que você caiu nesse buraco? Sempre me perguntam isso, acho que eu sempre tenho uma resposta xoxa pra isso. Não tem problema. Tipo, eu fui indo, quando eu vi, eu tava lá, sabe, assim. Tipo, na verdade, eu não tinha noção. Todo mundo que entra na ECA, tem gente da ECA aqui, todo mundo que entra na ECA, no jornalismo, todo mundo não, né, gente? Tô generalizando, mas fala, eu vou pro jornalismo cultural. E assim, eu também achava, jornalismo cultural interessante, né? Livros, não sei o que lá, cinema. Mas aí, ao longo da faculdade, a gente vai vendo que tem outras possibilidades. Assim, é porque eu sou do tempo que não tinha, assim, pelo menos lá onde eu morava, não tinha feira de profissões, porque assim, o manual da FUVEST, você escolhia assim, meio na sorte, assim, acho que eu gosto de psicologia, já pensei em fazer psicologia. Aí...
Aí eu falei, não, jornalismo, eu gosto de escrever também, é o básico. Eu gosto de escrever, você é jornalista. Esquece, gente. Às vezes jornalismo, tipo assim, você vai escrever mal no jornalismo, porque o jornalismo, em geral, a não ser que você tenha uma coluna, alguma coisa assim, você precisa ter um formato, né? Hoje em dia você precisa fazer tudo bem curto e direto, né? Com essa coisa das redes sociais e do audiovisual junto. As pessoas não têm mais paciência de ler uma coisa enorme, né? Então tem que fazer com aqueles bullets, né? Colocar o resumo e tal. Então, é uma profissão, de uma certa maneira, técnica, né? Mas, enfim, como eu fui parar no jornalismo científico, eu tava meio sem saber o que fazer no final da Muito faculdade. comum em todas as profissões. Não, Muito nunca comum. vi isso. Não, Aí eu resolvi Não. fazer mestrado, gostei de fazer mestrado e tal, mas vi que a minha pegada não era acadêmica, ficar pra sempre no mundo acadêmico não me... E aí eu resolvi fazer surgiu uma oportunidade lá, eu fiz uns freelancers lá, na época, pra agência USP de notícias que tinha. E eu adorei fazer, assim, comecei a entrevistar os pesquisadores e o pessoal parecia, assim, super apaixonado pelo que eles faziam. E todo mundo porque assim, lá na agência USP a gente entrevistava principalmente gente do mestrado e doutorado. Não é que os outros pesquisadores não sejam também, mas é que, né, como o Pirula deve saber, o pessoal ainda tá um pouco mais, né, engajado, assim, né. Mais no vontade, pique, né? E aí eu gostei muito, assim, falei, nossa, eu quero fazer isso. Aí eu falei assim, pensei assim, eu fiz um estágio na USP também, em outro setor que não tinha nada a ver, mas quando eu tava lá, eu já ficava pensando assim, nossa, eu queria trabalhar nessa universidade. Mas era como se fosse uma coisa que não existisse, assim, sabe? Assim, nem sei como que faz pra trabalhar nessa universidade. E depois desse freelancer, surgiu um concurso lá pra jornalista, não era exatamente de ciências na época, mas eu fui dando um jeitinho de empurrar para ciências e depois, quando o Jornal da USP ficou online, eu fui para editoria de ciências. Você estava falando, eu não sabia disso, você estava falando que você fez mestrado. Por ter feito mestrado, você acha que essa transição para conversar com cientistas... Porque o que eu acho muito louco é que você conversa com cientistas da USP. Então você vai falar com o cara da química, o cara da física, da medicina, da biologia, e aí cada área vai ter os seus signos diferentes, as suas terminologias diferentes, vai ter um monte de coisa que... Às vezes eu vou ler um artigo e eu encontro esse problema, por isso que eu tô te perguntando. Tô lendo lá o artigo. E aí o cara tá usando termos que eu não conheço. Como que funciona essa transição? Você acha que fazer mestrado te ajudou nessa transição ou não necessariamente? Não necessariamente, porque assim, a gente vê que tem uma diferença bem marcada entre a produção de ciências humanas e as outras ciências. Biológicas e exatas estão um pouco mais perto, assim, né? O modo de fazer e tal. Mas não necessariamente, assim. Agora, em relação à área diferente, assim, o ideal é que eu não fique muito querendo achar que eu sei muito daquela área, sabe? Porque, e também a pessoa que eu vou entrevistar, ela tem que saber que eu sou... Que eu não sei, assim, que eu sou ignorante. Leiga nessa área. Porque às vezes os professores, assim, olha, né, começa a falar, assim, como se você estivesse entendendo tudo. E, assim, jornalista, às vezes, no início da carreira, estagiário, eles ficam... E, tipo assim, não pode, tem que falar, para tudo aí, que eu não entendi nada. Repete, tem que se fazer, não só se fazer de burro, mas, assim, mostrar, né, que a própria burrice também.